Amém? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Hoje é um dia um pouco mais especial, porque hoje é um dia que nós nos assentamos à mesa do Senhor, em memória do amor dEle, do sacrifício dEle, da paixão dEle. E nos lembrando também que nós temos que morrer a cada dia. E que Paulo repete o que o salmista diz, que nós temos que ser entregues como ovelhas ao matadouro, para que o Senhor todos os dias realize uma obra nova em nossas vidas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós amamos a Tua palavra. Ah, Deus, o que seria de nós sem a Sua voz? Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Nós temos saudades de Ti, necessidades de Ti. Nós Te amamos, Senhor. Mostre para nós, Senhor, fala para nós nesta noite sobre o Teu amor. Fala para nós nesta noite, Senhor, sobre o Teu coração. Abra o Teu coração para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos confiáveis para isso. Revela para nós o Teu amor, o amor pelo qual o Senhor tem nos amado. E que nós saiamos daqui totalmente convencidos, abraçados, totalmente completos pela grandeza do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. João, não sabendo expressar de que maneira ele poderia expressar o amor de Deus, então ele diz de tal maneira. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que ele morresse e resgatasse aqueles que aceitassem o sacrifício do coração de Deus. João expressa e diz de tal maneira, porque João não consegue encontrar palavras que consigam expressar, palavras dizíveis, que consigam dizer e falar sobre o amor de Deus. Palavras que não existem em vocábulo, em dicionário algum, palavras que ainda não foram inventadas e nem criadas. Então ele diz de tal maneira, porque há as maneiras de Deus amar o seu povo. O amor de Deus, a extensão, a largura, a profundidade, não temos como medir, não temos como alcançar. Mas essa noite nós vamos falar de algumas características do amor de Deus. Nós não poderíamos, claro, conhecer totalmente o amor de Deus. Mas nós vamos meditar em algumas destas características. Eu quero falar para você de um Deus sem interesse. Às vezes eu sou um tanto rude, e às vezes isso fere os seus ouvidos, em dizer que todas as pessoas que te amam, elas te amam porque elas têm algum interesse em você. E às vezes isso fere os seus ouvidos, eu sei que às vezes te machuca, mas na grande maioria das vezes, essa é a nossa realidade. Mas eu quero falar para você de um amor que não visa interesse, de um amor que nem se poderia, porque se você analisar quem esse alguém ama, não teria explicação dele esperar qualquer coisa dessa pessoa, que sou eu e é você. Porque tudo que nós manifestamos de bom, ele veio antes. Limpou a terra, limpou os abrolhos, tirou as ervas daninhas, plantou a melhor semente, vigiou sobre ela, choveu sobre ela, cuidou, zelou, e aí nasce o fruto. E aí muitas vezes nós queremos rotular os frutos como se nós fosse. Mas não é nosso, é o trabalho dele. Eu quero falar sobre a primeira característica do amor de Deus, que é um amor sem interesse. Um
Um amor totalmente desinteressado. Um amor que ultrapassa todos os nossos limites de fraqueza, de debilidade. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio 7. O Senhor olha para o seu povo e fala sobre este amor. Esse amor genuíno, esse amor divino, este amor que encandece, este amor que nos cela, este amor que nos quebranta. Porque quando nós percebemos e compreendemos em Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 1, quando nós conseguimos compreender e olhar para Deus e dizer: Senhor, como é que o Senhor pôde me amar sem eu ter nada para te oferecer? Porque mais que eu e você ofereçamos hoje para Ele, nada mais é do fruto das obras dele em nós. Nós acabamos de cantar que somos um barro nas mãos dele. Nada que eu ofereça para Deus hoje que não tenha tido o trabalhar, o afinco, a dedicação, que não tenha tido todo o investimento da parte dele. Então nada é próprio meu ou seu. Nada é fruto dos nossos esforços, nada é fruto da nossa natureza. Tudo é investimento dele. E ele olha para o seu povo em Deuteronômio 7 e diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, 7:1, a qual vais a possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Sabe por quê? Porque vocês são meus. E vocês não podem perder a obra que eu faço na vida de vocês. Eu não me importo de trabalhar dia e noite. Eu não me importo de com afinco, de com dedicação, de fazer qualquer esforço. Só que uma coisa é necessária: que vocês mantenham a minha obra na vida de vocês. Eu preciso que vocês entendam que qualquer ligação ou aliança ou uma maneira de aparentar-se irão fazer com que a mente de vocês e o coração de vocês fiquem confusos e vocês se percam. E aí ele continua dizendo, versículo 4: pois fariam desviar seus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Porém assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor te escolheu para que tu sejas especial, ser especial, e não porque Israel era especial. Tudo que tinha em mim e em você era uma grande necessidade de Deus. Não havia nada em mim de especial e nada em você de especial. Nós somente éramos pessoas necessitadas do amor de Deus. Desse Deus que não se aproxima de nós por conta de interesse. Desse Deus que nos ama. Desse Deus que enfrentou distância e situações para que pudesse nos alcançar e trazermos para perto dele. Ele diz assim: eu vos salvei para que vocês fossem especiais. Aí ele diz assim, versículo de número 7: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Quando o Senhor escolhe alguém
para gerar uma nação para Ele, escolhe um casal estéril. Porque Deus não precisa de facilidades, Deus não precisa de vantagens, Deus só precisa de pessoas que creem nele e que confiam nele. É só isso. O que Deus conta com cada um de nós é que nós creiamos nele, é que nós confiemos nele. O amor de Deus é um amor totalmente desinteressado. Ele foi até eu e você quando não tínhamos nada em nós mesmos. Quando nós não sabíamos nem a diferença de luz e trevas. Porque não conhecíamos a luz. As trevas nos eram confortáveis de uma certa maneira, porque nós não conhecíamos outra vida. Mas quando nós ouvimos falar de uma vida diferente, de oportunidades, de uma vida que poderia ser muito melhor do que aquela que estávamos vivendo, nós dissemos sim. E o Senhor diz: eu não vos escolhi porque olhei para vocês e vi que vocês estavam em vantagens, que vocês eram uma nação muito numerosa, uma nação culta, uma nação inteligente, uma nação sábia. Não. E assim foi comigo e com você. Por isso que nós somos devedores. Nem eu nem você estamos aqui por algo que tínhamos que interessasse o Senhor. Nós estamos aqui exclusivamente porque Deus sabe amar sem interesse. E quantas situações na minha vida e na sua vida que Ele precisou continuar nos amando, mesmo depois de investidos, mesmo depois de semeados, mesmo depois de lavados, mesmo depois de instruídos e de abençoados, nós ainda não conseguíamos despojarmos de nós mesmos e frutificarmos aquilo que em nós havia sido investido. E lá vem o Senhor com o seu amor totalmente desinteressado, com o seu coração limpo de qualquer tipo de frustração. Às vezes nós atribuímos ao Senhor sentimentos humanos, como nós ficamos às vezes decepcionados com alguns, frustrados com outros. Nós achamos que Deus também nutre do mesmo sentimento. Que Deus ficou frustrado com você ou decepcionado com você porque você não pôde, não conseguiu, não deu conta de frutificar, de manifestar o resultado do investimento recebido. E lá vem Deus com todo o amor desinteressado, te levantando, te sustentando, te ajudando, te colocando de pé, fazendo tudo de novo, investindo tudo de novo, confiando a você coisas especiais, excelentes, magníficas, eternas. E aí você olha para Ele e você diz: como é que pode pôr sandálias em quem voltou descalço, anel em quem perdeu tudo, roupas em quem vem em farrapos? Como é que pode fazer festa em quem não é digno? Você pode tentar entender o amor de Deus, mas você nunca vai conseguir, porque o amor de Deus é forte como Ele, o amor de Deus é poderoso como Ele. O amor de Deus traz as características dele. Porque Deus é totalmente desinteressado. E ele diz assim no versículo de número 8: mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Por que eu vos livrei? Porque eu vos escolhi? Porque eu te amo. Só por isso. Então, quando você comete os seus erros e peca e comete as suas falhas, você não fica revoltado, você não fica indignado, você não fica enraivecido.
porque você sabe que tudo na sua vida é por amor dele, e você simplesmente se arrepende, pede perdão e retorna de onde você caiu. Só isso. Existem algumas pessoas que quando cometem erros e falhas, elas se perdem em seus erros, porque estavam ensoberbecidas e arrogantes, achando que o que produzia era mérito delas. E quando por alguma eventualidade deixaram de produzir, ficaram totalmente irritadas e aborrecidas consigo mesmas, e se insurgiram em si, afastando da presença dele e do amor dele, achando que aquilo que procedia delas era de alguma forma mérito seu. Mas quando nós entendemos que somos investimento de Deus, e que o amor de Deus é totalmente desinteressado, e que se eu falhei ou errei, eu não preciso me insurgir em mim mesmo, e nem me afastar dele, é só chegar e dizer assim: eu vim falar com aquele que me ama, independente se eu estou triste, feliz, se eu estou arrependido, contrito, ou estou santo, da maneira em que eu estiver, ele me ama. Eu vim falar com esse que me ama de tal maneira que transpassa qualquer entendimento que eu tenha sobre amor. Existem alguns crentes que quando falham e erram, eles se insurgem, se afastam de Deus, se isolam, porque de alguma maneira eles atribuíam a sua vida, o seu comportamento e a sua frutificação a si mesmos. Mas quando nós sabemos que tudo aquilo que nós manifestamos e tudo aquilo que temos e que somos vem da parte de Deus, quando cometemos uma falha e um erro, assim como uma criança se aproxima de seu pai, nós vamos correndo para Deus, dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei, eu preciso aprender melhor, eu preciso que o Senhor me ensine, tenha paciência comigo, Senhor, não desista de mim. E então ele olha e diz assim: para de dizer isso, quem te disse tais coisas? Jamais eu vou desistir de você. O meu amor é totalmente desinteressado. Diga amém. Alguém já te amou assim? Não. Você nunca foi e nunca será amado dessa maneira. Por isso que ele é digno do seu único amor. O amor de Deus é protetor. 1 Crônicas 16. Vai lá comigo. Você protege a quem você ama? 1 Crônicas, capítulo 16. Canção do salmista, quando trouxe a arca, ações de graças de Davi. 1 Crônicas 16, versículo 19. Quando Moisés encontra com seu sogro Jetro, ele relata e diz assim: todas as maravilhas que Deus havia feito no Egito, todos os livramentos, e Moisés enfatiza de tal maneira, de uma maneira maravilhosa, no capítulo de Êxodo, versículo 18, 8 e 9, ele diz assim: o Senhor fez tudo isso porque nos ama. O amor de Deus é protetor. E é por isso que ele tem restrições para mim e para você. E é por isso que ele diz não. E é por isso que ele diz: chega, para, não é assim, não é dessa maneira. O amor de Deus nos protege, nos livra, nos abençoa. E ele nos guarda por trás e por diante. E ele nos coloca num caminho para que possamos andar de uma maneira ereta, de cabeça erguida, com firmeza. E o salmista escreve assim em 1 Crônicas 16, 19: quando eram poucos homens em número, sim, muito pouco, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, falando da peregrinação, e de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Eu fico pensando, se nós pudéssemos saber
Quantos atos de proteção da parte de Deus na minha vida e na sua vida? De quantos acidentes você já foi livre? De quantos laços você já foi livre? De tantos embaraços e de tantas armadilhas. Se Deus tosquenejasse, piscasse, Satanás destruiria cada um de nós. Quantas vezes, nenhuma, nem duas, nem três, incontáveis, houve em mim e em você negligência e legalidade para Satanás entrar e fazer coisas ruins conosco, mas lá estava o guardião da nossa alma, lá estava ele, protegendo-nos até que fôssemos despertados, livrando-nos até que os nossos olhos se abrissem. Assim como o Senhor Jesus propõe a parábola da figueira plantada no meio de uma videira, onde o vinhateiro chega ao dono da vinha, dizendo: dá mais só um ano para que eu esterque, para que eu cuide, para que a raiz dela receba sustento. E então, espera mais um ano. Quantas vezes nós estamos como estamos ainda? Tranquilos, abençoados, sossegados, porque Deus tem trabalhado acirradamente por mim e por você. O profeta Isaías diz: porque nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus é um Deus trabalhador, porque se fosse contar comigo e com você, nós já teríamos dado inúmeras oportunidades para Satanás, mas ali está Deus. Será que nós reconhecemos isso, meu irmão? Que seus filhos são guardados. Muitas vezes você passa dias sem orar por eles. Seus filhos são guardados porque Deus tem um compromisso com a sua vida. Deus tem um compromisso contigo e a parte dele está ali, ó. A parte dele está ali. É meu, eu protejo quem é meu, eu guardo quem é meu, eu livro quem é meu. E o Senhor está ali protegendo, guardando e livrando. E muitas vezes nós, totalmente abduzidos, inconscientes e dispersos dessa nuvem de proteção que está sobre nós. Quantos laços um dia eu e você saberemos na eternidade, de quantos livramentos nós fomos passíveis, de quantas coisas Deus fez por mim e por você, de quantas vezes o Senhor Jesus se colocou como seu e como meu advogado, de quanto tempo o Senhor fez com que você esperasse para que você aprendesse algo, para que você entendesse aquilo, para que você se quebrantasse para isso, para que você abrisse os seus olhos. Proteção. O Senhor teu Deus é protetor. Amém? Deuteronômio 23. Nosso Deus é fiel. O amor dele é fiel. Seu amor é fiel. O nosso amor traz as nossas características. Toda pessoa, o amor dela traz as características dela. Deuteronômio 23. O Senhor dando a direção das pessoas excluídas nas assembleias. Versículo de número 3. Ele diz, Deuteronômio 23, 3. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Pétor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou a bênção. Trocou em bênção. Por quê? Por quanto? Israel estava frágil, debilitado. Vá lá em Números 23.
E Balaão foi alugado por Balaque para amaldiçoar Israel, com 7 altares e 7 sacrifícios ímpares. Em Números 23, versículo 19, o amor de Deus por Israel. Balaque mostra todos os pontos frágeis, o deserto, os fracos, os débeis, aponta todas as falhas de Israel. Mesmo quando nós não permanecemos fiel, Ele é fiel. Servir a Deus é algo novo a cada dia. O nosso Deus nos surpreende em todo momento. Você lembra quando você era passível de abandono? E até, quem sabe, você foi abandonado por algumas pessoas. Mas Ele nunca te abandonou. Nunca. Você nunca, nem eu, conhecemos o abandono por parte de Deus. Deus é fiel. E Ele está conosco não porque estamos bem. Ele está conosco não porque podemos cantar canções, ou podemos fazer orações, ou então nós estamos no ápice das nossas obras. Ele está conosco não porque estamos bem espiritualmente. Ele está conosco porque Ele é Deus. Ele está conosco porque o amor dEle é fiel. Deus é fiel e o amor dEle é fiel. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Diga comigo, esse é o meu Deus. Então, quando Satanás vier borbulhando coisas em seus ouvidos, dizendo coisas contra o caráter de Deus, da fidelidade dele, não aceite. Como é possível alguém que foi tirado de onde nós fomos tirados e trazidos para onde estamos agora, podermos desconfiar de um amor fiel como esse? O amor dele é fiel. Fiel. E ele continua dizendo: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Escuta, eles estão falando aqui, Balaão está falando do mesmo povo que eu conheço, que você conhece? Os assuntos de Deus são internos. Não era assunto para Balaão, não era assunto para Balaque. Balaão abre a boca e o Senhor manda ele dizer assim: não viu iniquidade em Israel e nem maldade. Escuta, quantas vezes esse povo, quantas vezes, isso é assunto interno, é assunto de Deus e você, de eu e Deus, acabou. Se alguém vir até Deus falando algo contrário a você, querendo dispor você, querendo despojar você, o Senhor diz: cuida da sua vida. Isso aí é um assunto interno. É um assunto interno. O assunto do seu irmão é dele para com Deus. Por isso que o Senhor fica muito bravo quando você se intromete. O assunto seu é assunto seu e dele. Ninguém se intromete. São assuntos internos. Israel havia muita maldade, muita iniquidade, mas o Senhor não viu. Não vi. Não é assunto seu, não te interessa. Isso é assunto interno, é meu e do meu filho, é meu e do meu servo. E ele diz assim: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Sabe por que não vale encantamento na nossa vida? Não vale porque Deus é fiel.
E nós confiamos nessa fidelidade. E quando Satanás quer nos colocar contra isso, nós abraçamos a fidelidade de Deus, do amor dele que é fiel, que não nos deixa, que não nos abandona em nenhum momento. E dizemos: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E Ele transforma essa maldição em bênção. O Senhor vai me ensinar, Ele vai me moldar, Ele vai investir em mim e Ele vai transformar essa situação. Diga glória a Deus. Gênesis 39. O amor de Deus é misericordioso. Diga assim comigo: existem pessoas que são abençoadas porque Deus me ama. Isso são parte de alguns mistérios que vêm da parte de Deus. O amor de Deus por você faz com que pessoas que já deveriam estar nas mãos do inimigo, pessoas que já deveriam ter sido visitadas com maldições e males, serem protegidas. Por causa do amor de Deus. O amor de Deus pela sua vida cobre pessoas que estão ao seu redor. O amor de Deus é misericordioso. Por quê, pastora? Porque Ele não quer ver você sofrer. Deus não quer ver o seu povo sofrer. O único sofrimento legal aos olhos de Deus é com o objetivo de transformar você e eu, de nos mudar. Mas sofrimento quaisquer, sem vínculo com o eterno, com a palavra, sem objetivo, não é favorável nem lucrativo para o Senhor. Deus abençoa pessoas por sua causa. Gênesis 39, versículo 2. O amor de Deus é misericordioso. Amém? E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Por amor a José, Deus abençoou a casa do egípcio. O amor de Deus é tão misericordioso que você pode estar no deserto, ali o Senhor manda chuva para você. O amor de Deus é um amor visível, é um amor que te prospera, é um amor que te abençoa, é um amor que faz com que você vá crescendo. Por isso que é inadmissível você olhar para um filho de Deus e vê-lo regredindo emocionalmente, espiritualmente. Ou esse irmão, ele não tinha mais ódio, mas agora está tendo. Ele não era mais amargurado, mas agora está ficando. Por quê? Porque a amargura está dentro dele, e conforme ele se afastou de Deus, a amargura sobressaiu. Então nos aproximemos do amor de Deus, para que nós possamos ser abençoados com este amor. O amor de Deus é misericordioso. Ele te abençoa, Ele prospera o seu caminho, Ele abençoa as suas mãos, Ele abençoa as pessoas que te cercam, que te circundam. Ele abençoa as pessoas que estão perto de você. Por quê? Porque Ele te ama. E se Ele tem uma aliança com você, diretamente e indiretamente, as pessoas que te cercam, as pessoas que estão debaixo de algum tipo de cobertura sua, também são abençoadas, porque Deus te ama. E o amor dele será notório, e o amor dele será explícito, porque Deus não esconde o amor dele. Diga amém. Oséias capítulo 11, o amor de Deus é perfeito. Vá lá comigo. Daniel, Oséias.
O amor de Deus é perfeito, é completo. Diga assim: eu não sei nada, mas eu sabia menos ainda. E é verdade, né? Oséias capítulo 11, quando você olha para você lá atrás, você não tem alguns lapsos assim de vergonha? Aí você olha e diz assim: meu Deus, como é que eu pude? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Qual foi a motivação? Senhor, que vergonha, eu fui ridículo. Eu fui ridículo. Eu não confiei em Ti. Eu não confiei que as coisas estavam em Suas mãos. E eu quis fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. O Senhor olha para Israel e diz assim: eu te chamei quando você era uma criança, quando você era menino, quando você não sabia nada, nem discernir mão esquerda de mão direita. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, eu e você. Totalmente infantilizados, não sabíamos nada. Ele me amou e te amou, e nos chamou e nos tirou do Egito. E aí Ele começou a nos amar da forma que iria transformar a nossa vida. Aí Ele diz assim: mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso, as imagens de escultura. Vocês tinham tropeços, recaídas. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomando pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. O amor de Deus perfeito no ensinamento, ensinando em minhas recaídas, em suas recaídas, lá estava Deus te mostrando: você falhou, você errou, porque você foi imaturo nisso, porque você é ignorante nisso, você foi infantilizado nisso, mas eu quero te ensinar. Você viu? Você viu as suas recaídas? Assim como diz Israel, o Egito chamava, a idolatria chamava, e assim eles iam. E o Senhor disse: mas eu os ensinei, eu quis os ensinar, e eu quis pegá-los pelos ombros, chacoalhar, ensinar vocês, porque o amor de Deus é assim. O amor de Deus é perfeito. E às vezes nós somos tentados a olhar pessoas que às vezes são tão ínfimas no entendimento, no conhecimento, e às vezes nós somos tentados a deixar para lá, abandonar. Deixa que a vida ensina. Deus, Ele desce do seu trono e Ele chega lá, naquela infantilidade sua e minha, naquela meninice, coisas que nós já deveríamos saber fazer com os pés nas costas, coisas que já havíamos recebido todo o ensinamento para aquilo, e Ele chega e vai lá nos ensinar. Não é assim. Você viu que você errou? Você viu o que você fez? Você viu que você foi prejudicado? Você viu o caminho que você pegou, que não foi o caminho certo? Você viu? Por que você fez isso? Entenda, você foi movido, impulsionado pelo quê? Sua motivação foi errada. Você não me ouviu, eu falei contigo. E lá vai Deus, Ele diz: eu ensino a andar, eu te ensino a caminhar, eu te ensino a viver, para que você não sofra. Te tomo pelos braços, mas você muitas vezes não entende que eu estou te curando. Aí Ele diz no versículo 4: eu te atraio com cordas humanas, com feitos, onde você pode tatear, onde você pode enxergar, com laços de amor. Eu te mostro o meu amor, por meio daquilo que eu tenho feito na sua vida. Eu fui para você e sou para você, como aquele que tira o jugo das suas queixadas, te dou mantimento, eu te liberto, eu te ajudo. Meu amor é perfeito em obras, eu faço todas as obras das quais você precisa de mim. Eu desço do meu trono, eu te ensino a fazer o que é certo, eu chacoalho você, eu desperto, mas muitas vezes você não entende que eu estou te curando. Você fica revoltado, você fica irado, mas eu estou curando você, eu estou sarando o seu caráter, sarando as suas feridas, mudando os seus hábitos, te transformando. Eu estou mostrando para você os laços do meu amor, os laços humanos, para que você desperte e enxergue que o meu amor por você é perfeito. Amém?
Romanos 5, o amor do Senhor é sacrificial. Não existe amor sem sacrifício, meu irmão. Vá lá comigo em Romanos capítulo 5. Deus amou e o Filho ama ao dar sua vida. Deus ama, o Filho ama. Deus amou, o Filho amou. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Um amor sacrificial. Vê o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, entregando o seu filho, quando nós ainda éramos. Você nunca vai ser amado dessa maneira por ninguém. Nunca. O amor de Deus por você é sacrificial. Ele deu o Filho dele como um selo deste grande amor. Ele entregou o Filho dele para dizer para você e para mim: nunca duvide, nunca hesite, entenda. Olha, eu estou provando, eu estou mostrando, eu estou revelando o quanto eu te amo. Esse é o amor de Deus, o amor sacrificial, de entregar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ama, esvaziando-se de si mesmo, se fez pobre por amor a nós, para que nós fôssemos enriquecidos. Nós somos amados, e como pessoas amadas, nós temos que nos portar como tal. Somos importantes, somos propriedades de Deus, mas nós não somos importantes porque somos o povo mais especial da terra, ou porque isso e aquilo outro. Nós somos importantes porque quem nos ama é Deus. Amém? Ele nos ama. E Ele provou que nos ama. Hebreus capítulo 12. Vai lá comigo. O amor de Deus é um amor paterno. É um amor de pai. Hebreus capítulo 12. O Senhor corrige a quem Ele ama, explicando à igreja em Apocalipse 3:19. Eu corrijo a quem eu amo. O amor de Deus é paterno. E Ele nos corrige. Até agora, quem sabe alguns de nós ficamos até contentes em ver os lados. E muitos de nós temos dificuldade com as correções do Senhor. Mas como é que Deus olharia para quem Ele tanto ama e veria pessoas das quais Ele ama tanto entregues aos erros, aos delitos, às concupiscências e às falhas? Ele não conseguiria. Deus me corrige porque me ama. Deus te corrige porque te ama. Mas muitas vezes nós, como filhos de Deus, queremos ver o Deus que ama sem interesse, o protetor, o amor fiel, misericordioso, perfeito, sacrificial. Mas muitas vezes temos dificuldade de ver o amor paterno de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaieis quando por eles for repreendido. Você sabe o que é desmaiar?
é não oferecer resposta, é agir com indiferença, é se revoltar. Deus corrige. Nós somos filhos dele e ele corrige. E ele diz assim: porque o Senhor corrige o que ama. Diga amém. O Senhor me corrige, te corrige, porque Ele nos ama. E Ele corrige com a vara. E Ele castiga. Tem gente que diz assim: Deus não castiga. E tem muita gente também que não conhece a Bíblia, não é mesmo? E a palavra do Senhor diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita, sova, bate a qualquer que recebe por filho. Diga amém. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. O porquê o Senhor faz isso? Para nos livrar dos males que existem dentro de nós. O escritor Salomão diz assim: porque as pancadas dos rins nos purificam dos nossos males. Nós precisamos ser exortados, precisamos ser repreendidos e precisamos nos humilhar diante da repreensão do Senhor e dizendo: amém, Senhor, eu sou teu filho, pode me corrigir, porque o Deus que me ama com misericórdia, com amor perfeito, o Deus que me ama e Ele é fiel, o Deus que me protege, o Deus que me abençoa, pode me corrigir. Diga glória a Deus. E Ele diz assim: se suportais a correção, versículo 7, Deus vos tratará como filhos, porque que filho há que o pai não corrige, mas que está sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes? Sois então bastardos e não filhos. Diga comigo: disciplina. O Senhor olha para mim e para você e diz assim: não pode fazer isso, dessa maneira não, está errado. Não pode agir assim. Por que você está sentindo isso? Você não pode mais continuar dessa maneira. Olha o jeito que você está. Você ainda não se recobrou. Você ainda não se levantou. Como é que ele disse para Josué, quando ele estava prostrado lá, com as vestes rasgadas? Ele disse assim: oh, meu filhinho querido, meu amado. Por que você está aí deitado sobre o seu rosto? Levanta, coloca de pé. Vai conhecer a causa da derrota por Ai. Vá conhecer. O Senhor corrige-nos, Ele nos exorta. E às vezes quando o filho é bem íntimo dele, e quanto mais intimidade, mais liberdade Deus tem de exortar, de corrigir, de falar, de dizer não é assim. E aí a gente diz: amém, Senhor, amém, amém, o Senhor está certo. Seja tu é verdadeiro e eu mentiroso sempre, e eu errado sempre. Deus sempre tem razão e eu sempre estou procurando ela, mas nunca encontro. Deus é verdadeiro. Amém? Diga: Deus corrige. Eu quero falar sobre a última característica em Romanos, capítulo 8, versículo de número 31. Eu quero falar do Deus que faz dos seus, o amor de Deus que faz dos seus vencedores. A maior vitória, diz Paulo, que eu e você podemos ter, vencermos a nós mesmos. Essa é a maior vitória. Vencer seu desejo, vencer sua concupiscência, vencer o seu querer, vencer a sua vontade. Essa é a maior vitória. E o amor de Deus forma homens, mulheres, vencedores. O amor de Deus nos faz vencer tudo. Paulo diz assim em Romanos 8:31, que diremos pois estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, ou seja, com Cristo, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. É sobre essas coisas que você tem que vencer. Diga glória a Deus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele? Vencendo a mágoa, porque o Senhor te amou. Vencendo o ressentimento, porque o Senhor te amou. Vencendo o ódio, porque o Senhor te amou. Vencendo a angústia, o perigo, a nudez, a fome, a tribulação, a dor. Vencendo a traição, vencendo a frieza, vencendo tudo, porque o Senhor te amou. E então Ele te faz forte, Ele te faz capaz de ser um vencedor, vivendo entre seres humanos comuns. E você consegue vencer. Por quê? Porque Ele te amou. Diga aleluia. Diga aleluia. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. O amor de Deus faz quem recebe este amor um vencedor. Vence o pecado, vence o mundo, vence a tentação, vence o coração, vence a mente, vence os dardos, vence o laço, vence a angústia. Ele é vencedor, Ele perdoa. Quando Ele está magoado com alguém, Ele vai trabalhar aquele perdão. E enquanto Ele não perdoar, Ele não sossega. E Ele vai até liberar perdão, porque o coração dele tem que ser limpo, porque Deus o ama. E Ele não pode de maneira nenhuma se apresentar a Deus incontaminável. Falando nisso, se você tem mágoa de alguém, você não pode tomar ceia. A não ser se você perdoar de verdade. Porque nem a oferta sua é bem-vinda se você tem algo com o seu irmão. E aí, você deixa de tomar ceia pelo rancor, você deixa de amar pelo rancor, daqui a pouco você está abrindo a mão até do céu pelo rancor. E aí? O que estamos fazendo com tão grande amor? Esse amor perfeito, fiel, misericordioso, protetor. Esse amor que nos ensina, esse amor que é sem interesse, esse amor que desceu do céu e se fez homem e morreu em meu lugar. Cristo, o Filho do amor de Deus. E o que é que eu faço com isso? Eu continuo vivendo a minha vida medíocre, pobre? Não, eu vou ser amado por Ele, protegido por Ele, abençoado por Ele. Eu vou crescer por Ele, eu vou progredir por Ele, eu vou vencer por Ele. Porque eu sou amado por Ele. E não é qualquer pessoa que me ama. É o próprio Deus. Não é qualquer pessoa que te ama. É Deus que é fiel, que te ama sem interesse, que te protege, que é perfeito, que não mede sacrifícios para te ajudar, para te abençoar. Mas você também tem que aceitar esse amor, dizendo: Senhor, eu quero esse amor. Eu quero ser amado dessa maneira. Eu quero ser amado dessa maneira.